Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num assunto que afeta milhões de pessoas e é, de fato, uma das principais razões que trazem tanta gente para a medicina canabinoide, a fibromialgia. A gente vai entender, com base na ciência, por que a cannabis medicinal está se mostrando um tratamento tão promissor para essa condição, que é tão complexa e por tanto tempo foi tão incompreendida. Para quem convive com a fibromialgia, essa pergunta ela bate fundo, né? Aquela sensação de dor generalizada por todo o corpo e a frustração de ouvir que isso é emocional, que é coisa da sua cabeça. Pois é, essa é uma realidade muito dura, mas que, como a gente vai ver agora, a ciência já provou que está incorreta. Então vamos começar validando essa experiência. Essa dor é real, ela é debilitante e, o mais importante, ela tem uma base fisiológica muito clara. É fundamental a gente entender do que exatamente estamos falando. Olha só, fibromialgia é muito mais do que só dor. É uma síndrome super complexa que afeta aí de 2 a 4% da população mundial, principalmente mulheres. Além daquela dor que não vai embora, tem uma fadiga que é esmagadora, um sono que parece que não serviu para nada, sabe? E até uma dificuldade de concentração, que o pessoal chama de névoa fibro. E esse é o ponto central do sofrimento de muita gente. A falta de um exame de imagem, de um exame de sangue que comprovasse a dor, acabou criando um estigma gigantesco. A fibromialgia foi classificada como um problema puramente psicológico por muito tempo. Mas a ciência avançou. E muito. Agora a gente sai do mito e entra na realidade científica. A chave para entender a fibromialgia está num sistema regulador que todos nós temos no corpo e que, em muitos casos, parece que simplesmente não está funcionando direito. Quero que conheçam o sistema endocannabinoide, ou SEC. Pensa nele como se fosse o grande maestro do nosso corpo, o responsável por manter tudo em equilíbrio, em homeostase. Ele regula funções super importantes, como a nossa percepção de dor, o nosso humor, o ciclo do sono, tudo isso usando moléculas que nosso próprio corpo produz. É como se fosse a nossa cannabis interna. E é aqui que a gente chega na teoria que mudou tudo, do Dr. Ethan Russell, um dos maiores pesquisadores dessa área. Ele foi um dos primeiros a levantar a hipótese de que a raiz do problema poderia ser justamente uma deficiência nesse sistema tão importante. O nome dessa teoria é deficiência clínica de endocannabinoides. E a analogia é perfeita. É como se o nosso sistema de proteção estivesse literalmente sem bateria. Sem energia suficiente para regular as funções vitais, o desequilíbrio se instala. E é aí que os sintomas aparecem. Tá, então a pergunta de $1 milhão é como é que essa bateria fraca leva a uma dor tão intensa e espalhada pelo corpo todo? A conexão é direta e explica exatamente a experiência de quem vive com essa condição. Esse fenômeno tem nome, é a sensibilização central. Imagina que existe um botão de volume da dor no sistema nervoso. Na fibromialgia, é como se esse botão tivesse sido girado no máximo e travou ali. O cérebro e a medula ficam hipersensíveis, amplificando qualquer sinal. Um simples toque vira uma dor intensa, e a dor que já existia se torna insuportável. E como esse sistema funciona na prática? Bom, ele usa principalmente dois tipos de antenas, de receptores. O CB1, que ficam mais no cérebro e estão ligados direto na percepção da dor, e o CB2, que estão mais espalhados pelo sistema imunológico, lidando com inflamação. E aqui a gente fecha o quebra-cabeça. Com o sistema sem bateria, os receptores CB1 não são ativados como deveriam. O cérebro, então, perde a capacidade de filtrar, de modular esses sinais de dor. E o resultado? O sistema nervoso fica descontrolado em um estado de alerta máximo o tempo todo. Ok, então se o problema é uma deficiência, uma falta, a solução mais lógica parece ser uma reposição. Certo? E é exatamente aqui que a cannabis medicinal entra em cena, como uma forma de recarregar esse sistema que falhou. Os canabinoides que vêm da planta, como o THC e o CBD, são muito parecidos com os que o nosso corpo produz. Por causa disso, eles conseguem se ligar e ativar aqueles receptores que estavam desligados, fazendo o trabalho que o sistema deficiente não estava dando conta de fazer. É como colocar pilhas novas num controle remoto que parou de funcionar. Simples assim. E o tratamento é um processo, é estratégico. O primeiro passo, e o mais importante de todos, é restaurar o sono. Porque sem um sono que repara, o corpo não se recupera e a dor no dia seguinte só piora. Com o sono regulado e a dor modulada, o grande objetivo é permitir que a pessoa volte a se movimentar. Porque no fim das contas, é a atividade física que promove a recuperação a longo prazo.
E isso leva a gente para o objetivo final de qualquer tratamento que se preze. Não é só mascarar a dor, é devolver a capacidade da pessoa de viver a vida, de ter funcionalidade de novo. Agora, uma informação clínica super importante. O que os estudos e a prática médica mostram é que para fibromialgia, usar só o CBD isolado muitas vezes não é suficiente. A eficácia maior vem dos produtos de espectro completo, que tem todos os compostos da planta, incluindo um pouquinho de THC. Por quê? Porque o THC é o principal ativador dos receptores CB1 no cérebro, aqueles essenciais para modular a dor. Essa sinergia, essa cooperação é o que a gente chama de efeito comitiva. E a evidência do mundo real é muito forte. Uma pesquisa do National Pain Report, por exemplo, mostrou que mais de 60% das pessoas com fibromialgia consideraram a cannabis mais eficaz do que os medicamentos convencionais aprovados para a condição. E a ciência aqui no Brasil confirma isso. Um estudo clínico randomizado, feito aqui, demonstrou que um óleo de cannabis com mais THC levou a melhoras significativas na qualidade de vida dos pacientes. Reduziu dor, reduziu fadiga e sem efeitos adversos graves. E essa citação do Dr. Guineri, para mim, resume tudo de forma brilhante. A cannabis não é a cura mágica, mas sim a ferramenta que prepara o terreno. Ela controla a dor, restaura o sono, ela cria as condições ideais para que a pessoa possa começar a reabilitação física, que é o que de verdade promove a melhora sustentada ao longo do tempo. A compreensão sobre a fibromialgia evoluiu demais. Deixou de ser um mistério psicológico para se tornar uma condição com uma base biológica muito clara. Entender essa falha no sistema endocannabinoide não só valida a experiência de milhões de pessoas, mas também abre um caminho de muita esperança. A ciência está mostrando que é possível, sim, recarregar o sistema e finalmente restaurar o equilíbrio.